Fala galera, firmeza com vocês? Eu sou Elise, esse é o Nerd Sem Frescura. Dando seguimento aos nossos reviews semanais de Final Space. Se você ainda não acompanhou as outras resenhas de Final Space, tem playlist aqui no canal. Bora lá trocar uma ideia sobre o 9º episódio. Que episódio da hora que foi esse, hein, gente? Eu preciso avisar, claro, que tem spoiler, então assista por sua conta e risco, beleza? No episódio anterior, nós tínhamos visto meio que o processamento da dor do luto de todo o time Esquadrão, mas principalmente do Gary e da Ashe em relação à morte do Fox. Foram momentos bem bonitos e momentos bem necessários, tanto que eu comentei aqui que foi um dos meus episódios preferidos, né? E continua sendo, porque, enfim, Final Space tem o poder de ganhar meu coração de uma forma que nenhum outro desenho tem. E Ponte hipertransdimensional em ascensão vai seguindo os nossos personagens após esses eventos. Porém, devo dizer que o aparecimento de um personagem surpresa meio que roubou a cena. O grupo volta para a Terra, encontra com Kevin Van Newton, que havia notificado que a ponte estava quase pronta, né, lá no episódio anterior. E eu gosto bastante dessa dinâmica, porque mostra que, olha, o time Esquadrão, ele consegue sim cumprir uma missão junto, sabe? Tanto que tudo em relação à ponte hipertransdimensional dá certo, né? E aí a gente acaba tendo um plot totalmente novo quando nós descobrimos que eles precisam de alguém de fora do espaço final, de alguém da vida real, do espaço normal. Eu nem sei se já foi citado o nome do espaço que não é o espaço final, agora de cabeça eu não lembro e eu não coloquei aqui no meu roteiro, mas se você souber, comenta aqui que eu quero saber. E ninguém tem mais ninguém. A Terra, aconteceu o que aconteceu, eles estão na Terra ali, mundo pós-apocalíptico. Pessoas em outros planetas, eles não têm tanto conhecimento, né? E o próprio Gary ficou tempos e tempos preso dentro da Galaxy One. E aí a gente descobre que tem uma única opção, o Clarence. Eu lembro muito bem que aqui mesmo no canal eu falei que eu não queria que o Clarence voltasse, mas eu me arrependi de ter falado isso porque a gente teve um arco tão simples de redenção do Clarence em um único episódio, mas que foi muito emblemático, um arco que foi muito bom, gente. Eu fico sempre surpresa em como o roteiro de Final Space tem essa capacidade de continuar me surpreendendo, sabe? Pra mim, o Clarence foi uma das maiores surpresas da temporada mesmo. E principalmente, não somente a aparição dele, mas principalmente o fato dele ter mudado. Então, em uma virada de eventos, apesar dele já ter traído nosso time Esquadrão lá na segunda temporada, ele acaba sendo provavelmente a única esperança. Curiosamente, a Ashe e o Gary acabam discutindo se podem ou não confiar nele. Na real, ninguém acredita muito, né, que possa dar certo. E o fato do Gary ter aceitado a sugestão da Ashe reitera tudo aquilo que ele falou no episódio da necessidade de estar lá para ela. Então, ele põe fé na decisão dela, mesmo não sendo uma decisão que ele tomaria. E o episódio chama bastante atenção pro Clarence, que tá lá todo desgrenhado, que se mostra no fundo do poço, né? E a gente vê que ele mudou o seu conceito das coisas. Isso é muito legal. Tudo bem que ele mudou depois de ter sido um grande babaca, né? Mas mudou. Parece que ele não consegue processar que ele está sozinho, sem a Ashe e o Fox, afinal eles ficaram muito tempo juntos. E aquela velha história de que quando você perde, você dá valor, é mais ou menos isso que rolou com o Clarence, eu acho. E aí quando ele recebe a mensagem da Ashe para ativar a ponte hipertransdimensional, ele encontra um novo propósito. Tanto que ele deixa as suas coisas, todas as suas coisas, para aquele droide que toma conta, né? E quando ele fala, mas é tudo que você tem, ele fala, não, são só coisas. Isso muda muito, né? O que a gente conhecia do personagem na temporada anterior. É engraçado, curioso, porque nós, enquanto espectadores, também não conseguimos confiar muito nele. Até o final, a gente fica com uma pulguinha atrás da orelha, afinal, ele foi até agora o personagem mais traíra de Final Space. Mas apesar da dificuldade da missão, acho que o tom dele,
acaba dizendo tudo, né? Ele está genuinamente arrependido. Aliás, antes de nós prosseguirmos aqui, se você puder, deixa um like, se inscreve no canal e já deixa o sininho de notificação ativado, porque a gente sempre tem trazido novidades aqui, então fique ligado. Claro que é mais fácil falar do que fazer, né, gente? A transmissão que veio do espaço final esteve em todos os canais de comunicação na galáxia inteira. A gente sabe que o Gary fez uma pequena coleção de inimigos por aí, além do próprio Clarence, né? Então, o time Esquadrão também precisava de uma garantia de que outras pessoas, alguém que se tocasse ali por essa causa, pudesse fazer a ativação da ponte hipertransdimensional. Eu adoro quando outros personagens aparecem. Então, não somente a reaparição do Clarence já tinha sido legal, nem sei se essa palavra existe ou não, mas foi legal. E a gente foi vendo, né, os inimigos que o Gary e o Clarence foram colecionando aí ao longo da primeira e da segunda temporada. A primeira pro Gary e a segunda pro Clarence. Nós sabíamos, né, que o Todd provavelmente ia aparecer justamente para impedir, né, o retorno do Gary, mas foi muito legal nós vermos também o Mega Kevin, o David The Winter e também a Rainha de Galang 22. Foi muito legal. Foi um momento tão forte, né, de ver todo o esforço do Clarence e ao mesmo tempo muito divertido que ver esses personagens. Claro que seria mais fácil de engolir um único vilão como o próprio Todd aparecendo e tentando impedir, mas eu acho que dentro dessa narrativa do Final Space, que muitas vezes beira o nonsense, faz muito sentido que seja esse estilo. Eu gosto. Então a batalha ela acaba se igualando por partes de comédia misturadas com ação e resulta no final onde o Clarence sim se sacrifica para conseguir abrir a ponte hipertransdimensional. Então, apesar de tudo, ele estava determinado em ajudar a Ash. E eu acho que a grande cereja do bolo desse episódio não é o fato de que a ponte está aberta, de que a Terra está praticamente em colapso, de que Tribor e Quattro Nostro cumpriram a sua missão e levaram uma galera para fora do espaço final, e sim de que o nosso time Esquadrão decidiu finalmente ficar no espaço final e derrotar os Titãs. Será, gente, que eles irão conseguir? Será que eles vão perecer no espaço final? Será que eles vão se sacrificar para que os Titãs finalmente encontrem o fim que eles merecem? Eu realmente não sei. Também estou preocupada com o Gary, que está lá sofrendo do envenenamento do espaço final, e se ele está, muito provavelmente o resto da tripulação, que também está lá pelo espaço final, também está sofrendo do mesmo problema. Será que todos eles terão implantes de silínio na cabeça? Será que isso vai atrapalhar de alguma forma o desenrolar dos eventos? Sei que as coisas estão ficando doidas, o cerco está ficando apertado e que cada vez mais, a cada episódio, nós vamos ficando mais e mais nervosos pelo o que vai acontecer. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like e a sua opinião sobre esse episódio, que você tem achado de Final Space. Não se esquece também de se inscrever no canal, deixa o sininho de notificação ativado para você ficar por dentro das novidades do Nerd Sem Frescura. E é isso! Me segue lá nas minhas redes sociais, a gente se vê em breve, tá bom, galera? A gente se vê em breve. É nóis e tchau!